Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvi para ajudar os profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho a aplicarem normas e procedimentos de maneira fácil, simples no dia a dia e na área que atuam. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno e coordenador do Sistema de Gestão Integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que aparentemente não tem nada a ver com segurança do trabalho, mas tem tudo a ver com segurança do trabalho. Treinamento e capacitação dos colaboradores da organização. O que isso tem a ver com o gerenciamento de risco ocupacional? Então não saia daí, assista o vídeo até a final que você vai ver como isso vai fazer diferença no seu gerenciamento de risco ocupacional. Bom, muito bem. Para falar de treinamento e capacitação, eu vou voltar lá no começo, quando você está definindo as funções da sua organização. Você vai perguntar para mim e até falar, Gustavo, isso não é responsabilidade da segurança do trabalho, isso é responsabilidade do RH. E aqui eu vou fazer um parênteses para você. É responsabilidade, sim, da segurança do trabalho no que tange aos assuntos de segurança do trabalho. Se você vai aplicar ou vai definir uma função para a área de segurança do trabalho, você vai ter que ajudar o RH a elaborar esse perfil. Então, o primeiro passo é definir o perfil das funções da sua empresa. Nós estamos falando em gerenciamento de risco ocupacional, então a organização vai precisar definir quais são os perfis ou como que esses perfis ou qual é o perfil ideal para trabalhar dentro da organização. Então esse é o primeiro passo, você definir quais são as funções e quais são esses perfis. Obviamente você não vai fazer isso sozinho, o RH vai tomar a frente disso, porque normalmente são eles que elaboram esses perfis, mas você tem uma contribuição muito grande, você pode ajudá-los a contribuir a criar esse perfil para que você não tenha problemas na execução das atividades, no dia a dia, inclusive no entendimento dos procedimentos e qual é o profissional que a sua empresa vai ter dentro da organização. Então isso sim faz parte do gerenciamento de risco ocupacional. Então isso é uma parte. Onde que a gente vê esse desenvolvimento desse perfil? Quando você está implantando um sistema de gestão, seja ele de qualidade, de meio ambiente, ou mesmo um sistema de gestão voltado para a área da segurança do trabalho, e aí, por fim, o sistema de gestão integrado. Lá nas normas, na ISO 9, na ISO 14 e na ISO 45001, ele fala de recursos e um dos recursos é o recurso humano. Então ela trata lá dentro da norma que a empresa tem que definir qual é o perfil, não está bem com essas palavras, né? Mas qual é o perfil da função e se a pessoa que está executando a atividade não tem o perfil adequado, não tem o conhecimento adequado, a empresa tem que prover esse conhecimento ou capacitar esse funcionário. É mais ou menos isso que está escrito lá. Então é nesse momento que nós entramos para a definição do perfil. Então você tem que definir esse perfil para as empresas. Esse é o primeiro passo, como eu falei. E aí, dentro desse perfil, como é que eu construo esse perfil? E aqui é uma sugestão minha, você pode conversar com o pessoal da RH, com o pessoal do departamento pessoal, ou mesmo pesquisar na internet, você vai ver que tem uma série de maneiras e uma série de modelos para você utilizar. Eu gosto muito e por isso que eu sugiro para vocês, e até anotei aqui, primeiro, definição de perfil. Quais são os conhecimentos? Primeiro, né? Você vai voltando um pouquinho. Quais são as atividades daquela função? Você vai ter que descrever quais são as atividades daquela função, ou a pessoa que é responsável pela área vai ter que descrever as atividades daquela função. Quanto mais detalhado, melhor. Você vai colocar lá auxiliar administrativo, técnico de segurança do trabalho, gerente comercial, supervisor de produção, encarregado de usinagem, sei lá. Todas as funções que estão dentro da sua organização, você tem que descrever as atividades de cada uma delas. Relembrando que quanto mais detalhado, melhor. Então você vai descrever essas atividades. Descrito essas atividades, você vai pensar na formação acadêmica dela, né? O que eu preciso de conhecimento? Então,
pegando a parte de conhecimento, qual é a formação acadêmica desse profissional, desta pessoa que vai atuar realizando essas atividades. Aí você vai ver se a pessoa precisa ter o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino médio técnico, o ensino superior, uma pós-graduação, um MBA, enfim. Você vai definir qual é a expectativa para essa função dentro do conhecimento, dentro da formação acadêmica dela. Aqui eu vou falar para vocês que você pode, e isso também cabe ao RH, isso eu estou falando com a minha experiência, passando para vocês, normalmente você divide a mesma função em níveis diferentes. Então, por exemplo, eu tenho técnico de segurança júnior, sênior e master. Então, dentro de cada um deles, eu vou ter atividades diferentes e você vai, com isso, poder escalonar, ou o RH vai conseguir escalonar salários diferentes para cada um desses níveis. Então, é importante você descrever essas atividades, descrever essa formação acadêmica para justamente você separar cada uma dessas funções, tá? Então, conhecimento e formação acadêmica. Além da formação acadêmica, que cursos livres ou que cursos que esse profissional vai precisar ter além da formação acadêmica? Lembrando que, vou utilizar aqui o exemplo do nosso curso de técnico de segurança do trabalho. Você passa por todas as NRs, você conhece todas as NRs, mas de repente, se você está sendo contratado para ser um técnico de segurança do trabalho e esse técnico vai atuar também como brigadista, você tem que ter um curso específico de brigada de incêndio. Então você precisa definir quais são esses cursos extracurriculares que a pessoa precisa ter ou que vai ser fornecido para que ela possa desenvolver essa atividade. Então são os cursos livres ou cursos extracurriculares. Então isso também é importante você definir dentro da sua função. Cursos de especialização. Idioma, você tem que olhar para a função, para as atividades que estão sendo desenvolvidas e definir se ela precisa de um segundo idioma, se ela precisa ter domínio num segundo idioma, ou inglês, ou espanhol, alemão, chinês, enfim. Com base nas funções, com base na atividade, você vai definir se essa pessoa precisa de um segundo idioma ou não. Hoje em dia, você tem muitas situações, principalmente na área de segurança do trabalho, onde você tem normas em inglês, né, que não tem aqui traduzida para o mercado nacional, e aí você vai buscar essa norma fora do Brasil, e elas estão em inglês. De repente, você precisa ter uma normatização, você precisa que essa pessoa conheça ou domine o inglês, por exemplo. Então, isso é uma situação que você tem que olhar para as atividades e definir dentro desse perfil também. Então, se você definiu esses conhecimentos, quais habilidades que essa pessoa precisa ter e quais as atitudes que essa pessoa que vai exercer essas atividades, que vai estar nesta função, precisa ter. Isso é fundamental para que você possa definir o perfil da função. Isso vai de encontro com o nosso gerenciamento de risco ocupacional. Porque a partir do momento que você definiu esse perfil, que você definiu quais são as atividades, você vai definir quais treinamentos ela vai precisar receber para executar aquelas atividades. Existem treinamentos que a pessoa já vem, como eu falei, então a pessoa tem dentro da função, ela precisa ter um curso superior em administração de empresa, ela precisa ter um curso de técnico em segurança do trabalho. Isso ela já vai trazer, já está com ela já vai ter esse curso, essa formação pronta. Mas, por exemplo, você pode ter uma situação dentro dos conhecimentos que ela precisa ter, que é específico da empresa que você está atuando. Por exemplo, um procedimento de manobra de incêndio, de prevenção e combate a incêndio, um procedimento de manutenção de alguma máquina que esteja dentro, que está na área produtiva e que você precisa treinar essa pessoa. Então você precisa analisar esse perfil e esses conhecimentos para você poder depois colocar isso para o gerenciamento de risco ocupacional. E aí você vai ter, junto com esse procedimento, ideal, e já que você vai treinar e capacitar essa pessoa, você já faz o treinamento, já define o procedimento para a qualidade, para o meio ambiente e para a saúde e segurança do trabalho. Eu trato disso um pouquinho também num vídeo aí no canal,
que fala sobre procedimentos, como elaborar um procedimento. Vou deixar o card aqui para vocês também depois darem uma olhada nesse conteúdo para aplicar no dia a dia de vocês. Então, tudo o que envolve o conhecimento deste profissional você vai colocar no perfil. Procedimentos, currículos, cursos extracurriculares, como eu falei para vocês, e a parte de formação acadêmica. E depois as atitudes que você espera deste funcionário, desta função, deste perfil. Então ele tem que ser proativo, ele tem que ser zeloso, ele tem que... Então são essas atitudes que você vai colocar com base nas atividades que você descreveu. Qual é o perfil, qual é a atitude que esse funcionário precisa ter na execução das atividades, além da execução, o que é que a empresa espera como atitude deste profissional. Então você tem a parte técnica, que é a execução, a atitude durante a execução das atividades, mas você tem código de conduta ética, você tem, por exemplo, comportamento atitudes na alimentação, procedimentos de higienização, como que você deve agir dentro dessas situações. Tudo isso você tem que colocar dentro do seu perfil desta função ou perfil das funções dentro da sua organização. Então essa é a descrição básica, uma sugestão para vocês. Se vocês buscarem conversarem com os profissionais de RH, vocês com certeza vão ver outras coisas e aplique aquilo que for melhor para a sua organização, para a sua empresa, para que a empresa está acostumada, pela cultura da organização. Então, esse é o ponto inicial. Definiu esse perfil dessa função, vai ficar claro para todos o que as pessoas devem fazer dentro do dia a dia de trabalho. Então, tá claro, eu sei qual é a função e que pessoa que eu preciso para essa função. Eu vou contratar a pessoa ou eu tenho um funcionário que ele vai ser promovido, que ele vai ser transferido de uma área para outra e eu preciso que ele se adeque a essa nova função. Aqui a gente começa a falar de treinamento. Aqui a gente começa a falar de capacitação, que é o motivo todo deste bate-papo de hoje. Por que eu estou falando isso e o que isso tem a ver com o gerenciamento de risco ocupacional? Nós sabemos muito bem que devemos reconhecer os riscos e aplicar medidas de controle em cima dos riscos reconhecidos, independente do nível de ação ou do limite de tolerância. É ideal que você atue em cima de todos os riscos. Lógico, aquele que ultrapassou o nível de ação ou ultrapassou o limite de tolerância, você vai priorizá-los, ou seja, você vai agir em cima deles de maneira prioritária. Então aqui a gente começa a conferir, a analisar o perfil da função, a pessoa e capacitá-la e treiná-la para aquela função que ela vai exercer, para aquelas atividades que ela está sendo contratada ou sendo transferida. Então é importante você ter isso. Nesse reconhecimento de risco, no programa de gerenciamento de risco, você vai ter todos os riscos envolvidos em todas as atividades da organização. Então, se eu estou transferindo uma pessoa que está no administrativo ou que está na área produtiva e vai desenvolver uma atividade administrativa, o que eu vou ter que fazer com essa pessoa? Ela tem um perfil de técnico em segurança, ela vai, por exemplo, trabalhar como consultor de segurança do trabalho. Atividades diferentes, o que eu preciso treinar e capacitar essa pessoa? Quais são os riscos envolvidos nessa nova atividade? Quais são os perigos envolvidos nessa nova atividade? Estou contratando a pessoa. Qual é a experiência? Bem lembrado, esqueci de falar isso lá no começo. Qual é a experiência desejada para aquela função? Eu preciso ter 1 ano de experiência como técnico, 2 anos, eu preciso ter 1 ano de estágio, depois mais 2 anos de efetivo. Qual é essa experiência? Então, voltando, qual é a experiência que esse funcionário, que esse candidato que está entrando nesta função ou está sendo contratado, ele tem? Ele já viveu isso? Ele não viveu? Para que você possa confrontar o candidato ou o funcionário que você tem com o perfil que você espera para aquela função. Então você vai fazer esse cruzamento e aí você vai ver o que você precisa capacitar ou não. A empresa é obrigada a capacitar em todos os treinamentos? Não, não é obrigada. Ela vai capacitar em cima ou vai treinar em cima daquilo que ela
julga sendo necessário, no mínimo necessário para ela executar, né? Para que a pessoa possa executar as atividades. E ela também vai esperar que você busque conhecimento, busque capacitação em cima das atividades que você está executando. Lógico, se é básico para exercer a função, a empresa vai te fornecer treinamento num procedimento que eu falei, a empresa vai parar você, vai ter um grupo ou algumas pessoas que você vai lá e vai capacitar a pessoa para poder executar aquelas atividades. Exemplo, eu tenho um profissional, ele está sendo contratado, é um eletricista, ele vai trabalhar com manutenção elétrica e ele não tem a NR10 ainda. A empresa, para que ele exercite, para que ele realize essas funções, ele vai ter que fazer um treinamento de capacitação em NR10. Aí provavelmente a empresa vai bancar esse curso, vai ministrar esse curso para esse profissional para que ele possa realizar as atividades de manutenção elétrica. Então vai depender muito da necessidade da empresa e da avaliação do profissional com o perfil, todos esses parâmetros que eu falei para vocês. Feito isso, você ou o RH ou alguém vai montar um cronograma de treinamentos e capacitação ao longo do período, seja do ano, do semestre, do mês, enfim. Você vai montar um treinamento com um cronograma com os treinamentos que vão ser ministrados para esses novos candidatos, para esses novos trabalhadores, para os trabalhadores que estão sendo transferidos e aqui que entra a parte do gerenciamento de risco ocupacional. Se você teve algum acidente, se você teve algum incidente, se você teve alguma mudança de procedimento, se você teve alguma mudança de operação, se está sendo adquirido uma máquina nova, se você se a empresa, né, está aumentando a linha produtiva, se ela está aumentando o galpão, se ela está aumentando o número de funcionários, tudo o que se fala, tudo o que se acontece dentro da organização, você tem que capacitar essa pessoa nessas situações que eu falei. Então você vai comunicar, orientar a pessoa, treinar a pessoa se for necessário, dentro dessas novas atividades, dentro dessa nova máquina, dentro desse novo processo, dentro dessa ampliação que a empresa está sugerindo que a empresa vá realizar ao longo de um determinado período. Então você vai ter que capacitar isso. E como que a gente vai fazer isso? Você tem a alteração da organização, você vai fazer análise de risco, vai colocar isso dentro do seu programa de gerenciamento de risco e dentro do cronograma de treinamentos que vai ser realizado ao longo do ano, ao longo do mês, ao longo do semestre. Então é importante você ter o seu gerenciamento de risco, o seu programa de gerenciamento de risco montado e dali você começar a capacitar com base nas medidas de controle que você estabeleceu dentro do seu gerenciamento de risco ocupacional ou dentro do seu programa de gerenciamento de risco. Veja como o perfil da função e tem tudo a ver com treinamento e tem tudo a ver com o gerenciamento de risco. É muito importante você ter esse alinhamento, esse cruzamento. Por quê? Comunicação dentro e conhecimento dentro da organização é fundamental. Quando você tem uma comunicação transparente, quando o funcionário sabe as atividades que ele tem que desenvolver, ele sabe onde ele pode chegar, quais os conhecimentos que ele tem que buscar, qual é a atitude dentro da organização, e ele tem isso claro para ele, ele vai trabalhar de uma maneira mais saudável e mais segura. Em conjunto, lógico, com todos os dispositivos, com todos os equipamentos de proteção coletiva, EPI, que a área da segurança, junto com a engenharia, vão desenvolver, vão aplicar dentro das atividades dentro da organização. Então entenda, o treinamento, a capacitação, o perfil da função vai influenciar no seu gerenciamento de risco ocupacional. Se você não tiver todas essas questões alinhadas, você vai ter algum problema no seu gerenciamento de risco ocupacional. Por quê? Aconteceu um acidente, você não tem que fazer avaliação do acidente, você vai lá e coloca a culpa na falta de treinamento. Aí você faz um treinamento que não é adequado ou um treinamento que deveria ser X horas, você acha que pode fazer isso em 2 horas por conta da produção, por conta
de uma série de motivos, essa pessoa não vai entender, não vai conseguir assimilar e aí o acidente vai acontecer de novo. Então, entenda tudo isso dentro do gerenciamento de risco ocupacional. Então, tenho o cronograma, montei o cronograma, eu vou realizar os treinamentos. Então, tem um treinamento no mês de janeiro, mês de março, tem 5 treinamentos em maio, enfim. Acontece, tem treinamento indoor, né? Ou in company, indoor não, in company. Então, aqueles treinamentos que são realizados dentro da organização. Tem os treinamentos e as capacitações que você vai mandar ou enviar esse funcionário, esse colaborador para realizar esse treinamento fora da empresa. De repente, uma semana, um dia, 2 dias, aí depende de cada treinamento, de cada capacitação, e ele vai passar por esse treinamento. Terminou o treinamento, está tudo resolvido? Não. Né? Você capacitou a pessoa ela tem um tempo de absorção e um tempo de começar a aplicar isso dentro das atividades dela, e isso varia de pessoa para pessoa. Isso aqui é uma opinião minha, tá? Lembrando que quando você for conversar com os profissionais, com os especialistas de RH, eles vão dar a opinião deles e vão dar a visão deles sobre essa situação, mas todo profissional tem um tempo de absorção e de colocar isso em prática. Então, talvez, dependendo do treinamento, você vai ter que ter alguém acompanhando ele para orientar durante um determinado tempo para que ele possa caminhar nessas atividades novamente sozinho, ou dependendo do treinamento, ele volta do treinamento, ele conclui o treinamento, ele já consegue colocar isso em prática. Então é muito importante você ter essa visão. Por quê? Depois que treinou, você vai determinar um período e depois que esse período finalizar, você vai fazer a avaliação da eficácia do treinamento. É muito importante também, porque você fazendo essa avaliação dessa eficácia desse treinamento, você vai verificar se o treinamento foi bom, né? Então, se o treinamento surtiu o efeito que precisava dar o resultado que precisava, se o funcionário entendeu o treinamento, se ele conseguiu assimilar todo o conteúdo, todo o contexto que ele precisava para aplicar no dia a dia dele, e se esse treinamento precisa ser refeito. Isso mesmo. Né? Então, nessa avaliação da eficácia do treinamento, você vai lá conversar com o funcionário, como é que está sendo desenvolvidas as atividades, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Você vai fazer uma avaliação do antes, né, e do depois do treinamento. Então, entender se aquele treinamento teve a eficácia que esperava. Não teve a eficácia que esperava. O funcionário continua errando ou continua fazendo da maneira antiga. O que aconteceu? Você precisa fazer uma análise crítica em cima disso. Né? Se for uma dificuldade do funcionário, se foi uma dificuldade do treinamento, né? Da capacitação propriamente dita, se houve uma falha na hora de transmitir esse conhecimento, de realizar esse treinamento, entender onde que está a falha para que seja corrigido. Um erro comum dentro das organizações, principalmente quando você tem uma não conformidade, e eu dei um exemplo aqui, você vai lá e fala assim, foi falta de treinamento, né, no caso do acidente. Foi falta de capacitação. Aí você vai lá e capacita a pessoa não está adequada ao perfil da função, ou o treinamento não foi realizado de maneira adequada. Aí a pessoa vai continuar cometendo as mesmas falhas. Aí você vai lá e treina a pessoa de novo. Você vai lá e treina a pessoa de novo. E aí você vai ficar treinando essa pessoa até quando? Então, por isso é importante fazer essa avaliação da eficácia do treinamento e, se houve algum desvio, entender qual foi esse desvio para que seja corrigido e essa pessoa consiga desenvolver as atividades que estão previstas dentro do perfil que você estipulou. Então, é muito importante você fazer esse cruzamento e você entender. Com isso, você vai definir a pessoa certa para o local certo. Então, esse é a importância, é esse o impacto da capacitação, do treinamento e do perfil da função dentro do gerenciamento de risco ocupacional. Você pode estar se perguntando e pode até falar, mas o Gustavo, isso não tem nada a ver com segurança do trabalho. Isso é função do RH, como eu falei no começo desse vídeo. Abra a sua visão, abra a sua maneira de pensar com relação a isso e pensar que gerenciamento de risco ocupacional, ele não vai ficar simplesmente nos riscos que você levantou,
você vai ter uma série de situações que vai abranger, que muitas vezes não depende de você, mas que vai impactar no seu gerenciamento de risco ocupacional. Uma delas é essa que eu acabei de passar para vocês, o gerenciamento de risco ocupacional. O gerenciamento de risco não, o treinamento e a capacitação dos colaboradores. Então, tudo isso vai influenciar diretamente no seu gerenciamento de risco ocupacional e vai influenciar na segurança do trabalho, nos seus acidentes, nos seus incidentes e na performance do colaborador ao longo do dia, ao longo das atividades que ele está realizando. Então entenda, né? O treinamento e a capacitação é parte fundamental também do gerenciamento de risco ocupacional. Se você fizer uma descrição, você, quando eu digo empresa, tá? Se a empresa fizer uma descrição do perfil da função de maneira adequada, clara, detalhada com as atividades que vão ser realizadas, definir bem quais são os conhecimentos, quais são as habilidades necessárias, as atitudes desejadas para essa função, você vai ver que você vai ter pessoas, você vai ter colaborador trabalhando de uma maneira muito mais tranquila e muito mais receptiva a esses treinamentos, a essa capacitação. Então não esqueça disso. Treinamento e capacitação tem tudo a ver. Faça com que a empresa defina, converse com ela, mostre, porque você vai ter resultados. Resultados, como a gente sempre fala, na produtividade, na diminuição do absenteísmo, na diminuição de afastamentos por conta de doença do trabalho, na diminuição de acidentes. Tudo isso com um perfil claro, com um treinamento executado de maneira adequada e com a verificação da eficácia e com conversa com o colaborador. E esse colaborador não é só o operacional, é o operacional, o estratégico, todos com essa comunicação, conversando, mostrando a necessidade, você vai ter um resultado significativo no seu gerenciamento de risco ocupacional. Vai ficar muito mais claro para todo mundo e os resultados com certeza virão. Bom, eu fico por aqui. Não esquece de ir lá se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e a gente se encontra aí.